Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Poderia acrescentar a história do filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo da grande parábola, a grande parábola. 3 histórias, mas um só objetivo, podemos dizer uma só parábola, né? Que são enfoques diferentes, mas uma só parábola. E quando nós falamos desse pastor que foi em busca de uma ovelha dentre 100, dessa mulher que procurou uma moeda dentro de 10, e do pai que esperou um filho, tendo ele 2. Essa parábola ela mostra um sentimento de inquietação. Inquietação. Alguma vez na vida você já esteve inquieto, sabe? Não encontra aquele documento que você tanto necessita neste momento. Não se lembra onde guardou determinado objeto, determinada coisa, e agora está inquieto à procura daquilo. Ou talvez você esteja inquieto esperando pelo retorno daquele filho que já faz muito tempo que saiu de casa, que já faz muito tempo que está trabalhando em outro lugar. Inquietação. Esse é o sentimento que nós vemos aqui na palavra de Jesus, quando ele diz daquele pastor que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Não nos cabe julgar por que ela se perdeu. Não nos cabe julgar que ovelha distraída era essa. Não nos cabe julgar. Não nos cabe fazer essa reflexão ou essa análise. Nos convém pensar na postura desse pastor que inquieto, sentiu falta. Nós vemos aquela mulher que inquieta, ela sentiu falta. Ela tinha 10 moedas, mas perdeu uma, ficou inquieta. Essa inquietação, ela nasce da necessidade daquilo que nós acabamos perdendo. A inquietação de Deus nasce do amor dele. Nasce do amor dele. Nasce do amor do qual ele fica bastante inquieto quando sabe que uma das suas ovelhas está perdida. Mas ele também fica inquieto quando nós sabemos que a ovelha está perdida, mas não estamos nem aí. Ele também está inquieto. Por isso que ele nos chama. Alegrai-vos comigo, alegrai-vos. Eu achei. Ele me encontrou, ele te encontrou. Nós somos ovelhas do bom pastor Jesus. Nós somos a moeda perdida, e muitas vezes uma moeda perdida, é interessante, o texto diz, dentro da própria casa. Ou seja, muitas vezes nós estamos mais perdidos na nossa religiosidade do que verdadeiramente ancorados e fundamentados na fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus continua inquieto. Deus é inquieto pela ovelha perdida. Deus é inquieto pela moeda perdida. Deus é inquieto pelo filho que se afastou. Ele é inquieto. Por mais que ele deixe num lugar seguro as 99, por mais que as 9 moedas estão seguras porque ele está procurando a perdida, por mais que ele tenha um filho amado em casa, Deus continua inquieto.
E a inquietação dele é pelo perdido. Ele deseja encontrar o perdido. É o maior desejo que ele tem. É o profundo desejo dele. Por isso, por amor ao perdido, ele continua enviando pessoas para proclamar a sua palavra. Por amor ao perdido, ele continua, ele continua fazendo coisas extraordinárias para que esse perdido seja de fato e de verdade encontrado. O perdido, ele toca o coração de Deus. A ponto de quando Deus ter perdido a sua criação naquele dia da queda em pecado, por amor ao perdido. O perdido Adão que não soube dizer qual era a situação dele longe de Deus, Gênesis 3:9. Por estar perdido, Deus profundamente tocado por esta perdição e por este filho perdido, por amor a este perdido, Deus fez a promessa de que enviaria o filho para resgatar o perdido, para salvar o perdido. E Jesus, ele veio. E no alto da cruz, ele então encontrou e abraçou todos os filhos perdidos de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz que a graça de Deus transbordou. A graça de Deus é exageradamente exagerada, a ponto de ter encontrado a ele o máximo, o pior, o monstro dos monstros dos pecadores. A graça de Deus o encontrou. E essa mesma graça de Deus quer encontrar você. Quer encontrar a mim. Todos os dias. Essa graça de Deus, ela continua sendo derramada da parte de Deus para que o perdido seja encontrado. A palavra de Deus, cada vez que nós lemos, nós podemos dar uma imagem do texto bíblico para a própria igreja. E hoje, Lucas 15, nós podemos dizer que a igreja é o departamento de perdidos e achados. É isso mesmo, a igreja é o departamento de perdidos e achados. E um dia, aquele que é o dono daquilo que foi perdido, mas daquilo que foi achado, virá para julgar os vivos e os mortos. E levará os seus filhos perdidos, mas que agora foram achados pela graça de Deus, levar os seus filhos achados para viver juntamente com ele. E nunca mais irão correr o risco de se perder. A inquietação de Deus é pelo perdido. Que bom, que bom. Porque essa graça foi derramada sobre mim e é derramada sobre mim. Essa graça foi e é derramada sobre você. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.